Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, de 27 a 43. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. O texto que nós lemos é uma sucessão de demonstrações de ignorância a respeito dessa mesma cruz. O contexto do texto que nós lemos é um contexto de desconhecimento. É um contexto de falta de percepção. É um contexto de total ausência de noção do que é que estava realmente acontecendo na vida de Jesus. O texto começa falando de algumas mulheres que lamentavam o que estava acontecendo com Jesus. Eram mulheres piedosas, talvez. Mulheres compassivas. Mulheres que olhavam para o sofrimento de Jesus e quebrantavam seus corações. Coitado desse rapaz. Quem será a mãe desse menino? Como ela deve estar agora? Por que alguém tem que passar por um sofrimento desse, meu Deus? E choravam a seu respeito. Talvez eram mulheres que sabiam que a vida de Jesus nada tinha que justificasse aquela tortura toda. Talvez tenham convivido com Jesus em certos momentos do seu ministério. Era um homem tão bom, falava palavras tão bonitas, ajudava tanto as pessoas, não merecia o que está acontecendo com ele. Elas lamentavam o episódio, acompanhavam aquele cortejo terrível, chorando, talvez com uma tristeza inconsolável, pranteando a ponto de chamarem a atenção do próprio Jesus. Talvez algumas desesperadas: não façam isso, ele é inocente. Mas quando você imaginava que Jesus teria uma reação de solidariedade, quem sabe, de se sentir amparado por aquelas mulheres, quem sabe, a resposta de Jesus é curiosíssima: não chorem por mim, chorem por vocês. Mulheres, vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui. Vocês estão achando que eu sou a vítima maior dessa história toda e não sou. Não chorem por mim, chorem por vocês. Vocês enfrentarão lutas para as quais vocês devem estar profundamente preparados. Vocês passarão por tribulações terríveis. Vocês são o alvo máximo, maior desse pecado que domina todas as coisas. Eu não sou o coitado aqui, vocês é quem são. Não chorem por mim. As mulheres não estavam entendendo que ali Jesus não era a vítima, mas o agente da sua história. Ali Jesus não estava sendo pego de surpresa por um povo invejoso, mas estava dando a sua vida voluntariamente. Ele tinha dito isso há pouquíssimo tempo. Pilatos olhou para ele e disse assim: Você não sabe
que eu tenho poder para te mandar prender, para te mandar soltar, que eu tenho poder para te tirar a vida e para te deixar viver? E Jesus olha bem no rosto de Pilatos e diz: você não teria autoridade nenhuma se do alto não te tivesse sido dada. Nenhuma. Jesus tinha dito pouco tempo antes para os seus discípulos: eu dou a minha vida porque quero e tenho poder para reavê-la quando quiser. Esse mandato eu recebi do meu Pai. A cruz não era esse episódio de vitimação de Jesus, mas era exatamente o seu triunfo. E aquelas mulheres não estavam conseguindo perceber isso. Como também as autoridades que ali estavam reunidas não estavam percebendo isso. Elas afrontavam Jesus dizendo: se és filho de Deus, desce daí. Curou os outros, cura-te a ti mesmo. Não tens poder, desce desta cruz. E as autoridades o insultavam, querendo provocá-lo, desafiá-lo. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem de nada. São ignorantes. Estão completamente alheios a tudo que está acontecendo. Essas pessoas não enxergam, não veem, não sentem nada, não sabem o que fazem. Os soldados a mesma coisa. Provocam Jesus, gritam-lhe: desce daí, livra a ti mesmo. Se és filho de Deus, faze este milagre. E até um ladrão, que não tinha nada que cantar de galo, resolve entrar no coro. É isso mesmo. Se és filho de Deus, desce daí. E tira nós também. Aproveita e dá uma mão aqui. Se tu és quem estás dizendo ser, livra-te e livra nós. Não esquece de nós, não. Povo da teologia da prosperidade, irmãos. Se tu és filho de Deus, não podes sofrer. Se és filho de Deus, não podes passar por isso. Teologia da prosperidade, isso é antigo. Se és filho de Deus, dê conta de livrar-se dos problemas. A diferença entre a teologia de prosperidade de ontem e da teologia da prosperidade de hoje é que ontem a teologia da prosperidade estava na boca do diabo e dos opositores de Jesus. Hoje ela está na boca dos pastores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa história tem um lúcido. Nessa história tem alguém que consegue enxergar por trás das circunstâncias. Nessa sucessão de personagens que não conseguem compreender nada do que está acontecendo, aparece alguém que enxerga mais longe, que vê o que ninguém vê, que diz coisas que ninguém teve coragem, condições de dizer. É o outro ladrão. Notem que ele aparece na nossa história de uma maneira extraordinária, maravilhosa. Ele manda que o seu companheiro de cruz se cale. Não fale assim. Nós estamos sofrendo o que os nossos atos merecem, mas este não merecia estar aqui. Ele percebe que aquele castigo em Jesus não é resultado de uma justiça, mas de um sacrifício. Ele percebe que Jesus está ali não por mérito próprio, mas por um amor incondicional. Ele faz essa leitura, é uma flor no meio do deserto, uma luz no fim do túnel. Esse homem é um cheiro de natureza, é um ar fresco no meio de uma poluição terrível. Esse homem é uma esperança, porque ele olha para Jesus e reconhece que enquanto todos o estão desafiando, Jesus está ali entregando a sua vida, e ele olha para Jesus e lhe faz um pedido maravilhoso: Mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem percebeu, irmãos, note comigo, por favor. Aquele homem percebeu que a cruz não era o desfecho dessa história, mas o inaugurar de uma nova fase. Meus irmãos, aquele homem percebeu que com a cruz nada estava terminando, mas alguma coisa estava começando. Aquele homem olhou para as circunstâncias que todos estavam vendo, que as mulheres estavam vendo, que as autoridades estavam vendo, que os soldados estavam vendo, que o seu companheiro ladrão estava vendo, mas ele não enxergou o que todos estavam enxergando. Ele olhou por trás das circunstâncias, ele olhou por trás das entrelinhas, ele olhou pela fé. E quando ele olhou pela fé, ele descobriu que a cruz não era o fim trágico de uma vida inocente, mas era o descortinar da chegada do reino de Deus. Foi isso que aquele homem viu. E por isso ele olhou para Jesus e disse: quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Eu sei que aqui não acaba a tua história, Senhor. Eu sei que aqui não é a última página desse livro. Eu sei que isso não fecha nada, porque o teu reino está chegando, e eu só te peço que lembres de mim nele. Visão de fé. Eu não sei quais são as suas circunstâncias nessa noite.
Eu não sei quais são os seus problemas, lutas e dores. Eu não sei se a sua história não está caminhando para um processo em que parece que ela vai se fechar sobre você. Mas eu quero te convidar, em nome de Jesus, a olhar pela fé, porque o novo de Deus está para chegar. Amém? O novo de Deus. Esse homem viu o novo de Deus numa cruz para morrer, com o seu destino humano selado. Mas ele viu o novo de Deus. E aí quando faz esse pedido para Jesus, Jesus lhe olha de volta, e Jesus é extraordinário. Jesus não tinha nada que dar crédito para esse sujeito. Nada. Jesus não tinha obrigação nenhuma de lhe responder o que quer que fosse. Jesus não tinha obrigação nenhuma de lhe atender no que quer que ele estivesse pedindo. Mas Jesus lhe olha e lhe faz uma afirmação maravilhosa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O pedido daquele homem foi: lembra-te de mim. Um pedido singelo. Um pedido de quem sabe que não está em condições de pedir nada, na verdade. Mas a resposta de Jesus é a resposta da salvação. Ainda hoje você vai estar comigo. Porque, embora as trevas tenham tomado conta do cenário, e embora a tragédia tenha se estabelecido como verdade, e embora as esperanças baseadas em recursos humanos tenham se esgotado, Deus ainda tem poder para fazer milagres, irmãos. Por isso que o novo de Deus pode acontecer hoje na sua vida. Porque por mais que as suas circunstâncias sejam adversas, o Senhor é maior do que as suas circunstâncias. Jesus olha para aquele homem. Tente imaginar a cena. Você tem um homem crucificado, sangrando, foi açoitado a noite inteirinha. Uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma inscrição irônica em várias línguas. Este é o rei dos judeus, uma humilhação para ele e para o seu povo. Porque se esse é o rei dos judeus, imagine o bobo da corte. Se esse é o rei, imagine o vassalo. Se esse é o rei, imagine o pobretão. Se a gente faz isso com o rei, qualquer um que se levante, nós vamos dar um fim até pior. Era o comunicado do império, em várias línguas, para quem quisesse entender. Esse homem está lá, mãos estendidas, todo perfurado. Há um outro do seu lado, um bandido qualquer, quem sabe um ladrão de galinhas. Um subversivo talvez, um declarado inimigo do império. Mas um homem comum, também mãos amarradas, perfuradas, quem sabe. Talvez todo machucado de uma noite inteira apanhando. Dois Zés ninguém aos olhos humanos. Duas figuras melancólicas. Duas figuras tristes, trágicas. Duas personagens de quem se deve ter pena. Uma é Deus, o outro somos nós. E na palavra de um para o outro, a certeza de que por pior que nós estejamos hoje, Deus há de estender a sua mão na nossa direção. Ninguém dava nada para aquela cena. Mas naquela cena, o Senhor do Universo estava salvando uma pessoa. Porque para Deus não há limites quando o seu desejo é salvar. Aquele homem não fez nenhuma oração bonita. Não falou com propriedade. Não fez uma confissão formal. Nem foi batizado. Mas naquele dia, estaria com Jesus no paraíso. Ainda hoje. Pergunta para nós hoje. O que é que Jesus pode fazer ainda hoje por nós? O que é que Jesus pode fazer ainda hoje aqui? Na minha vida e na sua vida. Primeiro, Jesus pode ainda hoje renovar o nosso interior. Jesus pode ainda hoje curar o nosso coração. Jesus pode ainda hoje transformar-nos por dentro. Note, aquele homem carregava todo um peso de culpa nos seus ombros. Quando ele olhou para o outro e o repreendeu, ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Nós merecemos estar aqui. Os nossos atos exigem essa punição. Não somos justos. Eu olho para esse homem na cruz e vejo nele aquela figura do desvanecer da vida. Esse homem é o crepúsculo. A luz está apagando. A escuridão está ganhando força. A sua vida está se esvaindo. Ele está morrendo. Ele já não tem muitas expectativas. O seu coração está carregado de culpa. Sua identidade foi completamente consumida. Ele não tem nome. Ele não tem família. Ele não tem genealogia. Ele é conhecido como um marginal. Nós vivemos numa geração que rotula facilmente as pessoas e que lhes rouba a identidade. Ah, aquele lá que separou da mulher. Ah, aquele lá que deu um golpe na empresa onde trabalhava. Você viu quem foi na igreja? Aquele lá que fazia não sei o quê.
Ah, você viu quem estava na igreja? Aquele político que desviou verba não sei do quê. Ah, você viu quem estava na igreja? Aquela mulher que deixou os filhos e foi morar com outro rapaz. Ah, a gente rotula. Somos a geração dos rótulos. As pessoas vão perdendo sua identidade. Não se sentem ninguém. Às vezes estão no meio da multidão e não se sentem ninguém. Esse homem não era ninguém mais. Sua vida estava se apagando, seu tempo era final. Mas Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje você vai estar comigo. Porque ainda hoje você vai descobrir, meu irmão, minha irmã, o valor que você tem para Deus. Ainda hoje Deus vai falar ao seu coração sobre o valor que você tem para Ele. Talvez para as pessoas você já não tenha mais valor. Talvez ninguém dê mais nada por você. Talvez as pessoas já não estejam mais dispostas a lhe estender as mãos. Deus ainda ama você e ainda você tem valor para Ele. E Ele ainda pode fazer algo novo na sua vida. Essa é a certeza que eu tenho. Foi isso que esse homem experimentou. A novidade chegando para o seu coração. Jesus não o tirou da cruz. Jesus não resolveu os seus problemas, mas convidou-o para o novo de Deus. Você tem valor, meu caro. Eu não vou apenas me lembrar de você. Você vai viver comigo. Essa é a primeira coisa que Jesus pode fazer por mim e por você hoje. Curar o nosso coração. Paul Tournier diz que a cura do mundo depende da nossa cura pessoal e que isso só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Segundo, Jesus pode ainda hoje descortinar o futuro diante dos seus olhos. Descortinar o futuro. O presente daquele homem não tinha nada de bom para ser considerado. Mas ele aprendeu naquele dia, olhando para Jesus, que o presente não era o desfecho. Eu terminei de ler essa semana um livro chamado Da Existência ao Existente, de Emmanuel Levinas. Eu não sei quantos o conhecem. É um filósofo que escreve muito na área de ética, um sujeito inteligentíssimo, brilhante, só que uma leitura um pouco difícil. Eu não estou recomendando o livro, estou comentando apenas que eu o li. E num determinado momento do livro, ele fala sobre a relação do presente e do tempo, e do eu com o presente e com o tempo. E ele faz uma afirmação que, quando eu li, eu parei de ler. Passei a meditar um pouco sobre o que ele tinha dito. A frase dele foi: o presente é começo puro. O presente é começo puro. Pensei um pouco sobre essa frase e disse: é nisso que eu acredito. O presente na vida do cristão é começo puro. Nunca é desfecho, nunca é fim de nada, nunca é a última palavra sobre o que quer que seja. O presente na vida do cristão é começo puro. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Começo puro. Esse ladrão aprendeu que o seu presente ali era começo. A sua vida não estava acabando, ele estava sendo convidado para o futuro de Deus. O futuro de Deus estava se descortinando diante dele. Ele era um vencedor naquela hora. O seu fim trágico não teria a última palavra sobre a sua vida. Por isso que Moltmann diz, eu já citei essa frase aqui, que ressurreição significa isso, que os algozes não terão a última palavra sobre as suas vítimas. Não terão. Porque os nossos olhos se fecharão para esse mundo e se abrirão diante do Cordeiro de Deus. E o futuro de Deus será o convite para cada um de nós. O presente é começo puro. Kierkegaard diz que todo cristão é um vencedor. E o cristão é sempre um vencedor, mesmo que a sua tribulação lhe mate. Por isso que eu digo para pessoas que eu vou visitar, principalmente pessoas que estão em situação de morte, que se ela morrer, ela vence. E se ela ficar, ela vence. Se Deus curar, ela vence. Se Deus levar, ela vence. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Meu irmão, minha irmã, o futuro de Deus está aberto para você. O seu presente é só o começo. Hoje é só o começo. Por isso, Raul Urban, no livro Grandes Lições da Vida, a boa notícia é essa, que talvez a melhor fase da sua vida esteja pela frente. Amém, irmãos? Puro começo. Terceiro, Jesus pode ainda hoje transformar você num missionário. O que é que Jesus não faz em 5 minutos? Transforma um bandido num pregador do evangelho. Isso aqui é lindo, porque esse homem prega o evangelho. Ele olha para o seu companheiro do outro lado e lhe diz: não fale assim, meu caro. Teme a Deus. Teme a Deus. 5 minutos de vida esse homem tinha e usou esses 5 minutos para pregar o evangelho. Missionário. Deus pode ainda hoje transformar você num instrumento de bênção na vida das pessoas. Você que estava se achando sem valor, perdido,
sem empréstimo na vida das pessoas, isolado, Deus pode ainda hoje fazer de você um canal de bênção, um missionário. Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É dura essa palavra, não é? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Calbart disse que não há como ser um filho de Deus sem ser um missionário. Impossível. Isso é uma impossibilidade. Porque quando Deus enche o nosso coração, a boca extravasa. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus vai encher hoje o seu coração de uma nova alegria e você vai falar dessa alegria para as pessoas. Amém, irmãos? Jesus vai usar a sua vida poderosamente. Tudo vai ser diferente, a começar de você. Você que vinha na igreja, ouvia o culto, voltava para casa, fazia uma avaliação do culto. Hoje foi bom, hoje não foi. Quem sabe domingo que vem. Hoje o pastor estava inspirado, hoje o pastor estava um chato, tal. Você vai descobrir que não foi isso que Deus planejou para você. Não foi isso que Deus planejou para você. Rick Warren tem uma figura muito interessante naquele livro Igreja com Propósitos. Ele diz que quem ajuda a remar o barco não tem tempo para balançá-lo. Quem ajuda a remar não tem tempo de balançar. Você vai descobrir que Deus pode fazer maravilhas através de você. Pessoas que escrevem os seus nomes na história da salvação, como instrumentos de Deus. Todo mundo tem uma avó que diz assim, essa era uma mulher de oração. Ou um pai que foi crente, mesmo na hora difícil. No meio da igreja nós temos biografias inúmeras de pessoas que a gente lembra com saudade, homens e mulheres de Deus. O que mais me chama a atenção na vida de Eliseu é que ele era conhecido como homem de Deus. Não tem nada melhor do que eu e você sermos conhecidos como pessoas de Deus. Pessoas de Deus não vivem viradas para o seu próprio mundo, olhando para o seu próprio umbigo. Pessoas de Deus não estão correndo atrás da satisfação das suas próprias necessidades. Pessoas de Deus não estão cuidando apenas dos seus interesses. Elas estão abertas para que Deus faça através delas o milagre que quiser fazer na vida dos outros. E aí eu paro de queixar-me da vida e começo a servir mais para que eu seja agente de transformação na vida minha e dos outros. É uma bênção quando Deus faz isso conosco. Esse ladrão de murmurador, amargo, ranzinza, rancoroso, maldoso, injusto, cruel, passou a ser um instrumento de Deus. Um dia eu perguntei para um pastor assim, pastor, será que Deus vai me usar? E ele me deu uma resposta bem espiritual, linda, nunca esqueci. Ele disse, pois se Deus usou a mula de Balaão, e eu disse, sábio mestre, obrigado. Pois se usou a mula de Balaão, vai usar a sua vida também, ué. A não ser que você seja pior do que uma mula. Pastor Messias, que é um pouquinho mais meigo do que esse pastor que eu estou comentando aqui, diz assim, Pastor Marcelo, aprendi isso com o pastor Jonas. A melhor coisa que nós fazemos como pastores é não atrapalharmos a obra de Deus. E eu digo, tem toda a razão, porque eu mais atrapalho que ajudo. Mas quando eu deixo Deus agir na minha vida é tão bom, irmãos. É tão bom. É tão bom quando eu descubro que eu fui canal na vida de alguém. A vida faz um sentido diferente, sabe? A sua vida pode ser uma bênção na vida de alguém. Pense nisso. Se Deus transformou em 5 minutos um ladrão em missionário, você que está aqui há mais do que 5 minutos, só hoje, pode sair daqui um pregador desse evangelho. Cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido o nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos.
e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.